Olá, juniores! Tudo bem com vocês? Eu, Alessandra Garcia, estou aqui novamente para nós aprendermos mais a Palavra de Deus e termos um momento super especial com Ele. Então, eu quero falar para você, deixar tudo que você estava fazendo de lado para que nós possamos orar, para que nós possamos louvar, para que nós possamos aprender mais a Palavra de Deus. Vamos lá? Então, no começo, nós fazemos uma oração. Oração é falar com Deus. E esse momento é muito importante, gente. A palavra de Deus fala assim que você deve orar sem cessar. Por quê? Porque você precisa falar com Deus. Deus está esperando esse momento de você estar com Ele. Por isso, vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigada, Deus, por estarmos à Tua presença. Obrigada por cada junior, Deus, que está ouvindo, Deus, essa ministração. Que o Senhor venha falar aos seus corações, encher da Tua alegria e nos ensinar a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, gente, agora a gente vai ter um momento de louvor, adoração. Vamos lá? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle.
me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 E aí, gostaram do louvor? Que legal! Também eu gosto muito de louvar a Deus. E como toda semana eu trago para nós um versículo que vai falar também a respeito da palavra para nossas vidas. Vamos lá? Vamos ler comigo? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Esse versículo, ele vai falar ao nosso coração. Por quê? Porque quando Cristo habita em nós, muitas coisas mudam aqui e aqui. E eu quero falar para vocês da história de hoje e relembrar vocês da semana passada, que nós ouvimos a história de Elias, que Deus mandou um fogo poderoso e consumiu toda a oferta que ele estava colocando lá. Consumiu a oferta, consumiu a madeira, consumiu as pedras, consumiu o pó, a água, completamente tudo. Para quê? Para chamar a atenção do povo dele, do povo de Deus, para a voz dele. E hoje, o nosso personagem também, ele foi chamada a atenção dele com um fogo diferente. Vamos descobrir quem é? Olha só para vocês terem ideia. Esse personagem da nossa história de hoje, ele foi um bebê que nasceu num momento muito difícil. Ele estava junto com o povo de Israel, eles eram escravos no Egito. E aí, nesse momento, todas as crianças que nasciam, os meninos que nasciam lá no Egito, do povo de Israel, deveriam ser mortas. Então, sua mãe pensou bem, colocou ele dentro de um cestinho de vime e ele foi lá no cestinho de vime, dentro do Rio Nilo. No Rio Nilo aconteceu uma coisa muito legal. Ele foi encontrado pela filha de Faraó e a sua irmã, que estava lá escondidinha só esperando para ver o que ia acontecer, foi lá, perguntou para a filha de Faraó se ela precisava de ajuda para cuidar daquela criança. Ela aceitou ajuda e então nosso personagem voltou para a casa dos pais, teve um tempo super legal com eles, cresceu, aprendeu sobre quem era Deus, o Deus verdadeiro, Deus dos hebreus, o Deus de Israel, né? E ele pôde voltar para a casa da sua mãe, a filha de Faraó, lá no palácio. E ele viveu um tempo lá também. Aí, eu quero dizer para vocês que esse personagem, ele sabia quem era Deus e tinha descoberto que Deus tinha um propósito para a vida dele. E, em meio a ele procurar esse propósito, ele viu, num certo dia, um egípcio maltratando um hebreu. Então, ele tomou uma decisão muito ruim. Ele acabou matando aquele egípcio e, com medo que todos descobrissem o que ele tinha feito, ele fugiu para o deserto. Vocês já devem ter descoberto quem é o nosso personagem, não é? É Moisés,
Moisés, ele era aquele menininho que foi colocado no Rio Nilo, dentro de um cestinho de Vine, e teve toda essa trajetória na vida dele. A vida dele poderia ter parado ali. Ele poderia ter sido conhecido como um menino que, no meio de tantos outros que acabaram sendo mortos, ele viveu. Poderia ser somente isso. Mas Deus tinha uma nova história para ele. E assim como ele tem para mim, tem para você. A história de Moisés, de hoje que nós vamos contar, é uma das partes mais importantes da história dele. Fala do chamado dele para algo específico que Deus queria para a vida dele. Então, ele estava lá, vivendo como qualquer outro dia. Ele acordava, tomava o café dele e estava lá com o seu sogro Jetro para sair para cuidar das ovelhinhas do seu sogro. Então ele pega as ovelhinhas e leva para os lugares que tinham água, tinham comida, tinham às vezes uma sombra para eles ficarem, né? E ele percorria aqueles lugares com as ovelhas. Aquele dia, como eu falei, poderia ser um dia como qualquer outro, mas não. Deus queria chamar a atenção de Moisés. Então, ele está lá, cuidando das ovelhas, quando ele avista um pequeno arbusto chamado sarça pegando fogo. Isso mesmo, fogo. E aí, aquilo chamou a atenção dele. Ele começa a olhar para aquilo, ele começa a tentar entender o que estava acontecendo. Aquele fogo que estava lá sobre aquela árvore, ela não consumia a árvore. Ela não perdia as folhas, não pegava fogo no seu caule, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Então, ele foi começar a entender e se virar para que pudesse ver exatamente o que estava acontecendo. Só que daquele fogo veio uma voz, e aquela voz chamou ele pelo nome. Sabem, ele poderia ter ficado super assustado. De onde já se viu uma voz que sai do fogo, não é verdade? Mas não, Moisés não ficou com medo. Ele ouviu a voz e ele respondeu à voz. Ele disse: eis-me aqui, estou pronto para ouvir o que a voz tem para falar com ele. Sabe por quê? Porque ele já tinha ouvido dos seus pais, né? A história de quem era Deus. Ele sabia que o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, era real, e ele estava ouvindo agora a voz de Deus. Deus tinha duas coisas muito importantes para fazer naquele momento. Por quê? Porque, lembra que eu falei no começo, lá do fogo, na oferta de Elias, que tinha como objetivo Deus chamando a atenção do povo para a voz dele, para aquilo que eles deveriam estar fazendo? Também, naquele momento, aquela árvore, Deus tinha duas coisas importantes que ele queria fazer: chamar a atenção de Moisés e mostrar para ele quem realmente ele era. Sabe por que ele usou especificamente aquela árvore? Porque se você for olhar para ela, ela não tinha nenhum atrativo. Na verdade, uma árvore comum como qualquer outra lá no meio do deserto. Aquela árvore poderia ter espinhos, ela poderia ser uma árvore que não servia para nada. E eu vou falar para vocês, era assim que Moisés estava se sentindo. Moisés estava se sentindo com um aperto no seu coração. Por quê? Ele tinha começado uma nova história, mas ele tinha fugido do Egito. Ele tinha fugido da vida dele que ele levava. E aquilo causou um certo desconforto na vida dele. E esses espinhos que eu falei poderiam ser também espinhos sobre a vida de Moisés. Ele poderia estar tratando mal a sua esposa, ou mesmo ele não tinha alegria nos dias dele por causa daqueles espinhos que estavam lá incomodando, né, o seu coração. Também ele poderia estar no meio de todas as coisas que ele está vivendo, achar que Deus ele não tinha, que ele era invisível para Deus, que ele não tinha nada de valor para Deus. Pelo contrário. E é assim muitas vezes que eu e você nos sentimos. Por quê? Porque a gente acha que Deus ele não vê o que está acontecendo conosco, ou mesmo espinhos
sobre nós, sobre a nossa história. Muitas vezes coisas que aconteceram conosco, que nos ferem, que nos deixam para baixo, nos deixam tristes. E Deus, Ele quer chamar a nossa atenção, não para que esses espinhos sejam mais e mais, tragam feridas para nós, mas não, para que esses espinhos não venham nos ferir mais e nem ferir a outras pessoas. Que esses espinhos, eles estão ali. Deus, Ele não vai apagar a nossa história, aquilo que aconteceu de ruim, mas Ele quer que nós venhamos a aprender que com Ele, olha lá o nosso versículo, quando Ele vive em mim, todas as coisas são diferentes. Ele consegue trazer alegria à nossa história. Ele consegue fazer com que, assim como na história de Moisés, um assassino possa se transformar num libertador. E eu quero dizer para você que Deus tem isso para a sua vida. Uma nova história, algo novo para você desfrutar com Ele. Também, a outra realidade daquela árvore era o quê? Que naquele momento que ela estava pegando fogo, ela estava sendo um instrumento de Deus para transformar, para trazer a voz de Deus e também para calor, para vida. E Deus, Ele quer nos chamar para ser essa árvore que começa a pegar o fogo de Deus, essa árvore que tem Cristo habitando dentro dela, que tem como objetivo principal de tudo aprender que nós somos filhos de Deus. Deus, Ele quer que nós sejamos essa árvore que ela traz calor, que ela traz alegria de Deus, que ela traz transformação sobre a vida de pessoas, principalmente em nós. As nossas feridas do passado, elas não vão nos incomodar mais. Deus, Ele tem, como eu falei, uma nova história para cada um de nós. Nós podemos ser feitos filhos de Deus e viver sobre essa realidade. Sabem, o chamado de Moisés, como eu falei, foi um momento muito importante, onde Deus estava falando de quem Ele era, quem Deus era e quem realmente Moisés era. E aí, de tudo aquilo que ele estava vivendo, escondido no deserto, escondido da sua história, não tinha entendido que realmente era o propósito de Deus para a vida dele, Deus, Ele queria trazer tudo da forma certa, colocar tudo no seu lugar e queria fazer com que Moisés fosse o libertador de todo o povo. E como você conhece a história, Moisés aceitou o desafio. E eu quero dizer a você, você quer aceitar esse desafio hoje? De ser feito filho de Deus, de se deixar de todas as coisas que te trazem tristeza, da sua história muitas vezes, ou mesmo do momento que nós estamos vivendo, né? De todas as preocupações que acontecem, entender que quando Cristo vive em nós, nossa história é nova, nossa vida é nova, a alegria em nós. Esse é o desafio hoje para você. Vamos orar, pedir que Deus venha trazer sim um refrigério sobre as nossas vidas e que nós possamos não ser uma árvore espinhosa, toda que traz tristeza, mas que sim traz calor e vida e alegria. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigada, Deus, pela história de Moisés, porque o Senhor nos mostra, através da vida dele, o quanto o Senhor quer mudar a nossa história e o quanto o Senhor tem, Deus, uma nova história cheia de aventuras, cheia de coisas, Senhor, até mesmo de sermos, sim, libertadores dessa geração. Papai, nos mostra, Deus, qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas e nos traz a tua alegria, nos faz sentirmos filhos amados do Senhor. Amém? Amém? Então, e o nosso outro desafio é o cartãozinho Ame Mais Um Kids. E essa é uma oportunidade também de eu e você mostrarmos a pessoa que você vai colocar ali no cartãozinho o nome, que ela também é filha de Deus, que ela também Deus chama
para viver aventuras com Ele, para viver uma nova história. Por isso, vamos orar. Pegue seu cartão, coloque lá o nome de alguém que precisa de um milagre da vida de Deus sobre a vida dele. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que temos, Deus, de orar por vidas, de clamar, Deus, a Ti por alguém. E nós queremos colocar diante do Senhor a vida, Deus, que está, Senhor, com o Seu nome nesse cartão. Queremos pedir, Pai, vem, mostra para ela o quanto o Senhor a ama, o quanto ela é filha amada, o quanto o Senhor tem cuidado da vida dela, que ela não é invisível, Papai. Mostra para ela da Tua alegria, mostra para ela, Senhor Jesus, do Teu renovo, da Tua libertação. Faz um milagre sobre a vida dessa pessoa, Papai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Certo? E o outro desafio, olha só. Eu preparei ali um desenho para você. É uma árvore. Na verdade, é uma sarça. E esse desenho você pode estar colorindo ou fazendo recortes ou colocando nomes, fazendo ela com fogo, enfim. Use a sua criatividade. Poste lá nas redes sociais para que a gente possa ver também o material que você vai produzir. E a gente tem incentivado você a ter um tempo de devocional em família, onde você vai ouvir a voz de Deus e vai aprender mais a palavra. Por isso, pegue essa semana versículos que tenham relação a sermos filhos de Deus, a você ter Cristo vivendo em você e que você possa estar, de alguma forma, também manifestando o reino dele a outras pessoas, certo? Eu espero que você tenha gostado da história, que você aproveite cada momento que nós estivemos aqui juntos e que semana que vem vocês possam estar comigo novamente, certo? Beijo!